Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar, depois dessa derrota do Inter por 4-2 contra o Corinthians, agora sobre tudo que aconteceu no vestiário do Colorado, tá? Um vestiário abatido também às vésperas de uma decisão na Copa Libertadores da América, mas principalmente com muitas cobranças, a CBF e a arbitragem do jogo contra o Corinthians. Vitão deu uma forte entrevista na saída de campo. O vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, também. Bruno Henrique foi também se manifestar depois de ser expulso contra o Corinthians. E Roger explicou o porquê da derrota e também reclamou bastante da arbitragem. A gente vai trazer todos esses detalhes nesse conteúdo a partir de agora, mas antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações por aqui para dar essa força. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e te registra pelo meu link que está aqui na descrição, tá certo? Bom, gente, depois dessa derrota por 4-2 contra o Corinthians, tá? Só pra gente citar aqui, porque é importante, a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Inter estava vencendo o primeiro tempo, estava pulando para o G4, mas acabou perdendo e o Fluminense virou contra o Sport, saiu perdendo em casa, o Fluminense do Renato no Maracanã, e foi para o G4, tá? O Inter caiu para a 9ª colocação com 9 pontos, tá? Inclusive o Corinthians, que ganhou do Inter, passou. O Inter é o 8º com 10 pontos, o Inter é o 9º colocado com 9, o Fluminense foi para o G4 com 13. Claro, é início de campeonato, 7ª rodada, mas a diferença ainda é pequena ali, né? O Flamengo é o líder com 14, ainda joga amanhã. Hoje tem uma diferença de 6 pontos para o Inter, pode aumentar essa diferença, né? Então vamos ver o que vai acontecer em relação ainda ao restante da rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, depois da partida, tá, gente, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva e ele explicou que foi um jogo bem agitado dentro de campo e muito polêmico fora das 4 linhas por conta da arbitragem. Ele disse que foi um jogo de muitas alternâncias. Ele explicou que a ideia dele, imaginando que o Dorival botaria um ataque com Depay e Yuri Alberto, era colocar o Fernando na linha de 3, tá? Ao lado dos zagueiros Vitão e Vitor Gabriel, o Wesley e o Ener Valencia lá na frente, como uma dupla de ataque, e o Alan Patrick atrás deles, articulando, ganhando amplitude numa linha de meio de campo, tendo o Bernabé avançando pela esquerda e o Aguirre pela direita, mas que ele não imaginava que sofreria tanto com o Depay, jogando de frente, aliás, né, para essa linha de 5, e aí ele teve que tirar o Fernando da linha de 5, tirando ele ali de trás e botando ele quase numa marcação individual em cima do Memphis Depay, tá? O Roger também explicou que o segundo tempo começa e o grande fator para o segundo tempo do Inter ser muito ruim foi a expulsão do Bruno Henrique, segundo o Roger Machado, que foi ali com 10 minutos, ele toma o segundo amarelo e é expulso, tá? Ele reclama que tem uma falta do Oscar em cima do Oscar Romero antes, e eu vi esse lance, tá? Me pareceu também falta em cima do Oscar Romero antes do lance da expulsão do Bruno Henrique, mas como não dá para revisar no VAR porque é um lance de segundo amarelo, né? O VAR não tinha o que fazer ali. Foi um erro nesse caso do Zanovelli dentro de campo. Ele disse que inclusive tinha a substituição pronta para o Bruno Henrique e que não conseguiu fazer. Ele ia botar o Gustavo Prado estava na beira do campo no momento da expulsão do Bruno Henrique. E ele explicou o que foi uma das minhas grandes críticas. Para quem não viu, tem um vídeo meu analisando o jogo, é o último vídeo aqui do canal, então depois que terminar esse, assistam ali, que foi porque que ele tira o Thiago Maia antes do Bruno Henrique, sendo que o Bruno Henrique estava amarelado e quase pedindo para ser expulso. E ele explicou que o Thiago Maia sentiu as pernas pesadas e por isso fez aquela troca naquele momento e explicou a saída do Alan Patrick. O Alan Patrick tinha sido dito na Amazon, na detentora dos direitos, que estava fazendo a transmissão, que o Alan Patrick sentiu a posterior, mas que ele, na verdade, na Amazon se diz que ele não sentiu nada, mas o Roger revelou que ele sentiu algo na posterior da coxa. Passa a ser uma dúvida para o jogo da Libertadores, quinta que vem lá em Medellín, na Colômbia, tá? Sobre o ímpeto do Corinthians e o Inter ter baixado tanto as linhas e jogado recuado no segundo tempo, principalmente uma mudança total de postura do que foi o Inter que virou o jogo contra o Corinthians para 2-1 no primeiro tempo. O Roger disse que foi normal o ímpeto do adversário jogando em casa, desse Corinthians jogando em casa, que o Inter conseguiu conter as flutuações do time do Corinthians e conseguiu ter forças para atacar e virar o jogo, mas que ele não viu o Corinthians com tanta liberdade, que não foi o problema maior a amplitude que o Corinthians fez em cima da marcação do Internacional. Ele disse que foi um ímpeto normal de um time que estava jogando em casa.
Sobre gols de bola aérea, tá? Mais uma vez hoje o Inter toma numa bola aérea defensiva um gol que foi o do Yuri Alberto e outros lances de muito perigo para a meta do Antony, também gerados de bola aérea ofensiva do Corinthians e defensiva do Inter. Ele disse que comparado aos outros gols que o Inter tomou, não é uma preocupação para ele a bola aérea defensiva, tá? Ele ainda explica que ele viu muito controle de jogo do Inter no primeiro tempo, que era natural esse ímpeto do Corinthians na segunda etapa e que a expulsão do Bruno Henrique influenciou muito isso. E sobre essa questão de postura, ele é questionado sobre o Inter ser um dentro de casa e outro fora do estádio Beira-Rio. Ele diz que ele não muda a postura fora de casa, mas que jogando fora de casa, naturalmente o adversário vai ter um ímpeto maior, por estar jogando com pressão da sua torcida a favor, enfim, e tentam mais e isso pode acabar gerando alguma dificuldade natural. Ele disse que o que a equipe tem que fazer nesse tipo de momento é controlar mais a bola e não devolver ela para o adversário, tá? Gente, antes, não te esquece, tá? Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Para te inscrever é de graça, é só rolar a telinha para baixo, apertar no botãozinho e inscrever-se. A gente já está chegando aos 88 mil inscritos e seguimos com o objetivo de até o meio do ano chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal. Então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações, tá? Fica com o vídeo aí. Bom, gente, dentro das reclamações de arbitragem, o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, se manifestou antes da coletiva do Roger, tá? Ele disse, e ele quis exaltar o primeiro tempo da equipe, dizendo que a equipe se entregou muito no primeiro tempo, teve uma estratégia muito bem traçada pela equipe e pelo Roger no primeiro tempo e que a vitória era merecida dentro do que foi o jogo até aquele momento. Mas ele disse que o segundo tempo é muito complicado. Ele disse que a arbitragem coloca um lance que estraga a partida, falando sobre a expulsão do Bruno Henrique, e que a arbitragem não tem critério. Ele pontuou os lances que o Inter reclama. Primeiro, uma falta clara, segundo o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, do Yuri Alberto, que segura o Wesley dentro da área. Para mim também é pênalti indiscutível, tá? E aí o Bisol ainda diz, sequer foi chamado ao VAR para ver isso. E aí ele reclama mais do critério da arbitragem no Brasil e diz que o Zanovelli ouviu o VAR quando ele quis e que a arbitragem em si ouve o VAR quando quer. Aí ele cita que no segundo tempo teve uma falta no Romero antes da expulsão do Bruno Henrique, que ele não acha que era lance para segundo amarelo, mas que ainda assim antes teve uma falta não dada em campo pelo Zanovelli, que eu também achei que foi falta, tá em cima do Oscar Romero. E ele cita que nos gols anulados foram faltas claras dos jogadores do Inter que ele não viu em campo e que ele teve que usar o VAR como uma espécie de bengala. E aí ele questionou qual a autonomia do árbitro em campo. Ele disse, perder aqui não é absurdo, mas a gente fez um jogo para ganhar. E aí a entrevista mais forte no quesito arbitragem foi a do Vitão. O Vitão ele diz o seguinte para a repórter da Amazon na saída de campo. E eu vou trazer exatamente o que ele disse para não se ter dúvidas, tá? Então aí as aspas para vocês. A gente sabe que aqui é sempre assim. Viemos de uma sequência boa, mas aqui dentro tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que o o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado cartão e tinha que tomar o segundo. O pênalti do Wesley, o VAR nem chamou. Bota esses árbitros cagados para virem apitar jogo aqui, sempre vai ser assim. É 11 contra 12 nessa porcaria. Cara, tu pode discordar do Vitão sobre as questões dos lances, mas uma coisa tu não pode dizer. O Vitão foi muito macho de falar o que ele falou numa transmissão oficial, transmitindo o jogo, depois de um jogo fora de casa. Cara, o Vitão representou pra caramba. Foi uma baita fala do Vitão. Tu discordando dela ou não, e é teu direito. Agora, tu não tem como contestar o que ele falou e que tu tem que ter muito culhão de falar o que falou, nesse caso, o Vitão, tá? E o Bruno Henrique, na saída também da Neoquímica Arena, foi o único jogador a atender a imprensa e ele disse que ficou com um sentimento muito ruim, porque foi a primeira expulsão dele na carreira, que ele ficou muito chateado pelos critérios adotados pela arbitragem, que desde o início do campeonato adotam um estilo de deixar o jogo correr, e que o primeiro cartão amarelo dele já não tinha sido uma falta para cartão, e que o árbitro falou que é a terceira falta do jogo, e por isso tinha dado cartão. Ele disse que foi um jogo muito bagunçado da arbitragem e que é chato ter que ir falar sempre de arbitragem, tá? Sobre o jogo do Inter e a postura, o Bruno Henrique disse que a equipe jogando fora de casa estava ganhando o jogo, então é natural o Corinthians ir para cima do Internacional, que talvez tenha faltado um pouco da parte da equipe controlar mais a bola, mas que também isso faz parte do jogo e que
vencendo uma partida fora de casa, é natural que o adversário vai se atirar e vai tentar mais em cima da tua marcação, tá? Ele disse que faltou mesmo a equipe controlar o jogo. Bom, o Inter volta nessa madrugada agora para Porto Alegre, treina na segunda, treina na terça e viaja para Medellín. Inclusive, terça-feira, tô indo para Medellín para acompanhar esse jogo decisivo para a vida do Inter na fase de grupos da Libertadores, lá no Atanásio Girardot, na Colômbia. A gente vai seguir trazendo conteúdos aqui para vocês no canal, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Inter. Beijão, um abraço e até a próxima.